Paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. Agora, iniciando um novo trimestre, estamos no segundo trimestre de 2023, e com a lição, para os pré-adolescentes, falando sobre a igreja, um lugar de comunhão. E vamos ver, a importância que essa lição vai trazer sobre o estudo da igreja, a composição, a importância dele ter esse conhecimento, tendo em vista que ele também faz parte deste ambiente, também é um membro, e já saber o papel, a importância que a igreja tem para a comunidade e todas as pessoas, que fazem parte. Então, somos gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui novamente com vocês, nesse estudo. Está comigo nessa primeira lição o irmão Douglas Nilson e a irmã Ingrid. Amém. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor, a professora Manuela, a irmã Ingrid. É uma satisfação estarmos mais uma vez cooperando nesse projeto de grande relevância para a nossa igreja, desta feita com a classe dos pré-adolescentes, e desejamos que seja uma jornada frutífera para nós e para você, professor, que nos acompanha, que nos acompanhará ao longo desse trimestre. Paz do Senhor aos professores, a irmã Nilson, a irmã Manu. Eu sou Ingrid, me congrego na Assembleia de Deus de Tirol, e é uma enorme alegria fazer parte desse projeto com vocês. Amém. E para iniciarmos, hoje estamos com a lição 1, que vai falar sobre o surgimento da igreja. O texto, da lição encontra-se em Efésios 3, do 8 ao 13. E aí, professor, é interessante ver essas referências, estudar esse texto bíblico, porque ele vai estar aí em alguns momentos introduzidos na lição. E para fazer referência, no momento da leitura, você estudar com os seus alunos, Os objetivos da lição de hoje são explicar os principais propósitos de Deus ao fundar a igreja, demonstrar as diferenças entre igreja local e igreja universal, explicar o início da igreja na chamada plenitude dos tempos, Então, esses são os 3 objetivos. Nós vamos ver que os tópicos, ele vai perpassar esses 3 objetivos, em virtude de que o objetivo é que o aluno, ao final, desta lição, saia sabendo que a igreja é uma instituição pensada e planejada pelo próprio Deus, que o fundador da igreja é Jesus Cristo, a igreja é formada por um âmbito universal e um local. Os principais objetivos da igreja são glorificar a Deus e pregar o evangelho. Somos, participantes da igreja por meio da fé em Jesus e, por fim, a igreja precisa de união para permanecer firme. Então, ao final, nós vamos ver que cada tópico, de alguma forma, vai, ressaltar esses saberes escolares necessários ao final da lição para cada aluno. E aí, o nosso primeiro tópico, vai falar sobre o propósito de Deus para a igreja, Então, nós sabemos que assim como o plano da salvação, que Deus tinha desde o início, Deus também planejou, e planejava reunir o seu povo para adorá-lo e servi-lo mediante a fé em Jesus Cristo. Então, diante disso, vamos entender que a igreja, ela significa que vai cumprir esse principal propósito, que é reunir essas pessoas, esses irmãos, essas pessoas que vão crer em Jesus Cristo ali para cumprir o propósito, que é o quê? Glorificar a Deus em todas as coisas que fizer. E não só isso, mas também cumprir a sua missão. Que aí a gente vai ver nas lições mais à frente, que é o chamado de Deus, o evangelismo, a propagar aí o evangelho. Mas, voltando, para esse propósito de Deus com a igreja, como é que foi, irmão Nilson, a fundação da igreja? O que o texto vai falar? Bem, Mateus, no capítulo 16, temos aquele relato em que Jesus pergunta aos seus discípulos o que estão dizendo acerca dele, quem ele é. E Pedro, ele faz aquela declaração célebre
afirmando: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, a partir dessa fala dele, ele diz que sobre esta afirmação ele edificará a sua igreja. Então, não é sobre Pedro, não é sobre a autoridade de Pedro, mas sobre a afirmação que ele é o Cristo. Então, a igreja, ela nesse momento, é apresentado o plano de Deus, digamos, de forma mais sistêmica, para o seu povo, que é culminado lá no Pentecoste, quando a igreja tem o seu ponto de partida. Então, igreja tem um significado de chamados para fora. Só que precisamos entender o que significa esses chamados para fora, porque podemos fazer muitas reflexões sobre essa afirmação. Primeiro, é ser chamado para fora de um mundo que jaz no maligno. Em segundo lugar, essa igreja, ela é chamada para fora no sentido de que não é uma instituição que fica enclausurada, como os apóstolos, porventura, estavam temerosos quando Jesus ele ressuscita, mas ainda não se revelou a eles. Então, essa igreja é chamada para fora no sentido de influenciar uma sociedade, influenciar uma comunidade, mas não influenciar no sentido de ser alguém que traga uma relevância em níveis terrenos, mas influenciar num contexto de salvação. Então, cada pessoa que se rende a Cristo passa a integrar essa igreja com uma responsabilidade, uma missão inerente: influenciar a sua comunidade, a sua família, influenciar apresentando o evangelho de salvação e entender que, a partir daquele momento, ele é chamado para uma nova vida em Cristo, uma vida que o tira da dominação do pecado, do príncipe desse século, para ser rendido em uma nova vida com Cristo. Exatamente, né? E em relação ao seu alicerce, né? Qual é o alicerce da igreja, irmã Ingrid? O professor, né? Ele precisa apresentar para os alunos quem é o alicerce da igreja. E o alicerce da igreja é Jesus, né? Quem fundou a igreja, quem fortalece a igreja, quem é o alicerce que faz com que a igreja permaneça de pé, permaneça firme, é o Senhor Jesus, né? Ele é o fundador perfeito da igreja. Na lição vai mencionar o versículo de Mateus 16, versículo 18, né? Capítulo 16, versículo 18, que o próprio Jesus falou que a igreja seria fundada, né, por ele, e as portas do inferno nunca venceriam essa igreja, porque justamente o alicerce que firma a igreja é o Senhor Jesus. Então, explicar para os adolescentes isso, que a igreja permanece de pé porque o fundador dela é o Senhor Jesus. E, professora Manuela, me permita, e dentro dessa fala da professora Ingrid, é preciso oferecer esperança para esses adolescentes que podem estar olhando um cenário no qual nós estamos inseridos, com tantas igrejas, muitas vezes fragilidades a nível mundial, é entender que a igreja, o fundamento dessa igreja, ela nunca vai se corromper, que é o próprio Cristo. E essa igreja, por maior que sejam as investidas da sociedade, do Estado, das leis humanas, tentando paralisar a jornada dessa igreja, a ação na sociedade dessa igreja, o dono da igreja, aquele que disse que as portas do inferno não prevalecerão, é quem nos dá respaldo para seguir à frente. Então, esse adolescente precisa entender que a ação dele de falar acerca desse Cristo no ambiente familiar, na sociedade, ainda que as pessoas o tenham como alguém diferente, ainda que queiram silenciá-lo, é entender que, se essa convicção estiver no seu coração, a sua jornada vai continuar, porque o Cristo, ele jamais vai permitir que a igreja ela paralise sua ação na terra. Exato, né? Então, vai complementando um ao outro, e o interessante é que o próprio escritor, né, da lição, ele traz como exemplo o alicerce de uma casa ou de um edifício, né? E é interessante você trazer
ilustração para a sua classe, para os seus alunos, porque é uma maneira deles entenderem, né? Que quando essa base ela está bem firme, bem solidificada, nada que venha contra ela, né, pode desfazer. Então, por isso que o alicerce da igreja, né, ela permanece firme, segura, né? Porque o próprio Cristo, né, é esse alicerce. Então, você pode trazer até para ilustrar, né? Pode trazer bloquinhos para eles construírem, né? Vamos construir aqui, né? Um exemplo aqui de edifício, de casa, e eles podem fazer e ver que pedir para eles soprarem, no que soprar, né? Você vai ver que aquele que tiver com a base mais frágil vai cair bem mais rápido, enquanto que aquele que o aluno colocou uma base mais sólida, ele vai levar um pouco mais de tempo, né? E talvez nem o próprio alicerce caia, né? Ele permaneça. Assim como também, né, além da, como já falou, da fundação, do alicerce, mas a igreja também ela tem uma função muito importante, que é representar a Cristo. E aí você pode, professor, lembrar, né, perguntar aos alunos, quem é Cristo para eles, né? Perguntar, o que vocês sabem? O que vocês lembram, o que já ouviu sobre quem é Cristo. E por que é importante essa pergunta, né? Porque o que acontece? A missão da igreja, né, é anunciar o evangelho a todos. E por que isso? Porque nós somos justamente, né, a igreja local, ela vai representar Cristo, então tem a autoridade dele. Nós somos, né? Nós somos seus representantes. Então, para sermos o representante de Cristo, né, nós precisamos também seguir o exemplo dele. Então, por isso, algumas características é importante. Então, precisamos sempre estar o quê? Alicerçados na verdade, tá? Precisamos, né, sermos a diferença, fazermos a diferença. Então, precisamos agir de forma correta, sensata, né? Então, precisamos demonstrar isso nas nossas atitudes. Que aí, como o irmão Douglas Nilson falou para nós, né, nesse momento, é que é exatamente isso. É aonde eu estiver, eu vou poder ser esse representante, não só na fala, mas também nas minhas atitudes, tá? E aí, finalizamos, né, esse primeiro tópico. E algo importante, professor, você tem como auxílio, né, a declaração de fé para ter mais respaldo, mais informações para falar sobre o fundamento da igreja. É interessante também ver outros materiais, como de teologia, né, sistemática, em que você vai ver que a igreja ela teve outros significados no nome da palavra. Então, é importante para esse primeiro tópico, né, que ele vai focar no que é a igreja, então é importante que você veja outros sinônimos para a palavra igreja, qual é o significado da palavra. Então, foque bem, né, nesse estudo, que vai trazer mais elementos para a sua aula, e até mesmo caso o aluno, né, tenha dúvidas ou faça perguntas, você vai estar bem equipado, né, bem preparado. Já o segundo tópico, ele vai falar sobre a igreja na plenitude dos tempos. Né? Então, a igreja ela foi fundada na chamada plenitude dos tempos, e aí até o próprio escritor, né, vai citar e vai usar como exemplo, mas a teologia sistemática ela vai trazer bem esse momento, o significado, mais informações, mais elementos. Então, se você puder, né, olhar, consultar, estudar para essa aula, é muito importante. Nós sabemos que a classe de pré-adolescentes, como a gente sempre menciona, né, até inclusive nos podcasts anteriores, é uma classe em que esses alunos eles estão passando aí do período da classe dos juniores, né, e entrando nessa nova classe. Então, é preciso que você tenha mais elementos, mais conteúdos, no sentido não de estar sempre ali, enchendo, né, muito conteúdo, mas tendo conteúdo de modo a ser sistemático e que ele consiga, e que você consiga passar de forma, né, bem objetiva, para que ele consiga aí captar e compreender bem aquilo que você está querendo ensinar, tá? Então,
E aí entram as perguntas, né? Nós passamos agora pelo primeiro trimestre com a lição sobre escatologia, e eram diversas as perguntas, assim também não será diferente para o estudo da igreja, né? Eles têm muitas dúvidas, muitas questões, então é importante estarmos preparados. E aí, o tópico 2, falando sobre a igreja na plenitude dos tempos, como eu falei, ele vai focar aí nessa chamada, né, plenitude dos tempos, e o que o primeiro tópico vai falar, né, sobre o tempo da graça. Então, Jesus, ele trouxe a salvação a todos que creem no seu nome e abriu as portas para o maravilhoso, né, tempo da graça. Ele vai citar, como eu falei, a teologia sistemática pentecostal, né, editada pela CPAD. Então, a plenitude dos tempos é o tempo perfeito e oportuno que Deus escolheu para a vinda de Jesus com o fim de salvar a humanidade dos seus pecados. Então, ele é bem direto, bem objetivo. Para você ter mais informações, eu digo mais uma vez, consulte, né, o estudo. Enquanto que o tópico 2 já vai falar sobre a igreja no Novo Testamento, né? Irmã Ingrid, como foi a igreja no Novo Testamento? Bem, nesse tópico, né, o professor precisa explicar para o aluno sobre a igreja, como foi no Novo Testamento. Como eu disse anteriormente, Jesus é o fundador perfeito da igreja, ele é o alicerce da igreja, e ele, quando iniciou o ministério dele, ele pregou, ele contou as boas novas para as pessoas, ele falou do reino dos céus, explicou o que era o reino de Deus, ele transmitiu esses ensinamentos para os seus discípulos, daqueles homens que o acompanhavam, que ele vivia, ele gastava a vida para compartilhar o dia, as refeições, para ensinar aqueles homens, porque ele sabia que um dia ele voltaria para o Pai e ele queria que aquelas pessoas dessem continuidade ao que ele começou. Então, ele transmitiu os ensinamentos dele para os discípulos, a fim de que eles continuassem esse serviço, né? Depois que o Senhor voltasse para os céus. E quando teve a descida do Espírito Santo sobre os discípulos no dia do Pentecoste, foi a inauguração da atividade da igreja aqui na Terra, né? O Senhor fundou a igreja através desses discípulos, cheios do Espírito Santo, começou a igreja, né, aqui na Terra, esse grupo que era chamado de cristãos, que eram seguidores de Cristo, né, pequenos cristos na Terra. Então, eles, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar o evangelho em muitos lugares, em várias cidades, como o Senhor ordenou, né, em Jerusalém, em Samaria. Começaram a se espalhar, a contar o que Cristo tinha feito, e a igreja começou a crescer, né? Eles acolheram novos convertidos em vários lugares, realizaram milagres, como o Senhor tinha dito que eles fariam obras ainda maiores no nome do Senhor. Então, a igreja na terra, a estrutura, né, o ajuntamento de pessoas começou tendo como fundador o Senhor, que preparou esses discípulos, e eles começaram a evangelizar outras pessoas, e a igreja começou a crescer. Amém. E a igreja, como é que ela permaneceu, irmão Douglas Nilson? A igreja permanece porque o seu alicerce permanece. Então, Cristo, que é o alicerce, ele continua de pé e jamais vai cair. E a igreja não é uma ação que um homem idealizou e ficou fadada pelo tempo. Ela tem uma atuação contínua porque o Espírito Santo é que está em atividade nela. Então, como a professora Ingrid falou, desde ali do Pentecostes até os dias atuais, a igreja continua em plena atividade, vidas continuam sendo salvas, porque o Espírito Santo continua agindo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo continua convertendo corações. Jesus continua perdoando o pecado, justificando o homem, reconciliando com o Pai. E a evidência dos dons continua atuante em nosso meio, dons espirituais. O fruto do Espírito continua fortalecendo os cristãos ao longo de todos os tempos. E quando olhamos a história da igreja, nós vemos que nenhum levante
da parte contrária nesta terra parou, silenciou, ou minimizou a atuação da igreja. Seja lá na igreja primitiva, quando aqueles homens levam Estevão à morte ou matam inúmeros discípulos como forma de querer paralisar, seja na história pós-igreja primitiva, quando os homens são mortos por sua fidelidade ao Senhor, e até os dias atuais. A igreja do Senhor continua de pé, porque o dono dela jamais vai render-se aos levantes dessa sociedade. E isso traz alegria, isso traz também esperança aos seus alunos, professores, que podem ver muitas coisas, podem até dizer, e o que é que está acontecendo com a igreja? Eles são uma geração que precisa estar convicto da sua missão, convicto da sua salvação em Cristo Jesus, para dar continuidade a esse chamado que é de levar o evangelho a toda criatura. E aí, continuando, né, sobre o tópico 3, finalizando, que vai falar sobre a igreja local e igreja universal, né? E aí você pode lançar a pergunta para os seus alunos, né? Perguntar aos alunos se eles já ouviram falar nesse termo, né? Igreja universal, igreja local, o que eles ouviram, o que significa para eles. É importante você fazer até para ouvir as hipóteses que eles têm sobre, né, essas duas igrejas, né, que ele vai falar aqui na lição. E aí o primeiro tópico ele vai focar, né, quem é a igreja universal? E aí, como você já perguntou anteriormente, os alunos já falaram mais ou menos a ideia que eles têm sobre essa igreja universal e igreja local. E aí, na lição, ele vai tratar bem, né, que a igreja universal é o conjunto de todos os crentes em Jesus. Então, independente da localização geográfica, da cultura, né, de diferenças, seria essa a igreja universal. Né? A igreja em que não se diz respeito só a uma denominação, né, mas corresponde a todos aqueles que servem ao Senhor espalhados em toda a terra, independente da língua, cultura, como eu falei, tá? Então, essa é a igreja universal, né? A igreja que vai representar Cristo, independente aí da localidade do que acontecer. E já a formação da igreja local, como foi? Bem, a formação da igreja local é o contrário do que a irmã Manu falou, né? A igreja local é aquela que você é determinada pelo espaço geográfico, é aquela que você serve, é aquela que você frequenta, é aquela que você vai sempre. Né? Quando falamos em igreja local, estamos nos referindo a um grupo de crentes que formam congregações num determinado bairro, né? Estão ali. Eu, por exemplo, a minha igreja local é a Assembleia de Deus de Tirol. Então, é a igreja que eu sirvo, é a igreja que eu vou sempre, que eu cultuo, adoro ao Senhor junto com outros irmãos. É a igreja que você vê, que é visível, né? Fisicamente, ela está ali, aquele grupo de irmãos, regularmente eles se reúnem durante a semana, durante os domingos, para adorar a Deus, né? É uma igreja que está inserida num contexto social diferente, né? Diferente da igreja universal, que são todos cristãos no mundo, a igreja do Senhor. A igreja local é aquela que você vai, que você serve, que você pode ver fisicamente no local. Amém. E como seria, professor Douglas Nilson, a igreja atuante, né? Uma igreja atuante, como é que seria? Como vocês explicaram, existe a diferença entre a igreja universal, que vai envolver todos os crentes de todas as denominações que estão fundamentadas nas doutrinas centrais da fé cristã, espalhados no mundo, enquanto que a igreja local, como a professora Ingrid falou, ela se concentra em algo visível, é uma congregação, onde ali estão as pessoas. Eu faço parte de uma igreja local, a professora Manuela faz parte da mesma igreja, já a irmã Ingrid faz parte de uma outra
congregação, mas nós três somos da mesma igreja no sentido universal. Só que o fato de eu ser de uma igreja local não me garante eu ser de uma igreja universal. Ou seja, eu preciso estar verdadeiramente rendido a Cristo, eu preciso estar verdadeiramente vivendo a fé cristã, tal como as Escrituras afirmam, para que eu possa fazer parte da igreja universal. Do contrário, eu posso estar numa igreja, posso frequentar, posso ter assiduidade, mas eu não ter participação na Igreja Universal. E isso é muito importante, professor, para você trabalhar isso com seus alunos, porque a faixa etária a qual eles estão inseridos, muitos poderão não compreender o que é salvação. Muitos podem ser advindos de uma família que cresceu na igreja. Então, talvez você, professor, você, professora, precisa fazer abrir um parênteses para que eles compreendam e saibam o que verdadeiramente é a salvação. Se eles têm convicção de salvação, porque precisamos ter, eles precisam ter convicção de salvação. E talvez você, professor, precisa até conversar individualmente com cada um para esclarecer essas dúvidas. Porque imagina, um adolescente que cresce numa igreja sem ter uma real convicção que ele faz parte de uma igreja universal. Então, ele pode caminhar temendo o porvir, porque o seu coração não está verdadeiramente discipulado quanto a essas verdades. Então, é por isso que a professora Manuela apresentou no início a declaração de fé. A nossa declaração de fé é um material que você, professor, principalmente nessa lição, precisa estar sempre folheando, sempre utilizando, para que esse aluno, e até mesmo para que eles possam ter acesso. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos criar um conceito equivocado que declaração de fé são ligadas a questões locais, mas declaração de fé são as doutrinas que fundamentam a nossa denominação, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, uma igreja com 105 anos aqui no nosso estado. Então, esse aluno precisa entender quais são essas doutrinas centrais, porque compreendendo, talvez algum deles sinta-se desejo de confessar a Cristo como Salvador. Ele está na igreja, ele cresceu na igreja, mas nunca viveu a experiência de confessar a Cristo como Salvador. Então, professor, você vai precisar, ao longo desse trimestre, inserir as doutrinas centrais paralelamente, para que, ao término de um trimestre, esses alunos possam não só entender a temática maior, que é a temática da igreja, mas compreender a sua participação nessa igreja, compreender que ele estando aqui na igreja de Tirol, em Cidade da Esperança, no Rio Grande do Norte ou até em outro país, se ele está fundamentado nessas doutrinas, ele é parte da igreja universal, a igreja que vai morar eternamente com o Senhor. E aí, tendo essa convicção, ele poderá melhor desenvolver os dons, o seu chamado, aquilo que o Senhor for colocando na sua vida, como também propagar, proclamar o evangelho da salvação. Então, essa igreja atuante, que envolve todos nós, é a igreja que está esperando Cristo voltar. E esse aluno, assim como o professor, precisa deixar isso bem massificado no coração deles. Nós esperamos Cristo voltar agora. E aí talvez o aluno, já encerrando, professora Manuela, talvez o aluno diga assim, mas vamos lá, e aquela pessoa que nunca pôde congregar, ela não vai ao céu? Claro que vai, porque a Igreja Universal está inserida todas aquelas pessoas que se renderam a Cristo. Agora, o problema é quando alguém pode congregar e entende que não precisa congregar. Então, quando a pessoa entende que não precisa congregar, ela está querendo viver uma caminhada cristã independente.
Isso, por demais, é perigoso, porque os elementos para fortalecer o corpo estão no corpo. Eu não consigo viver a parte de um corpo. É por isso que a igreja é um local de celebração, é um local de adoração, mas também é um local de fortalecimento, é um local de esperança, é um local de comunhão. E esse adolescente, ele precisa entender que é um local para ele também. É isso, professora. Obrigado. Nilson, só complementando um pouco, você falou sobre o corpo, né? Que cada um de nós temos uma função. Então, essa também é a importância da igreja. A gente está unido porque não tem como ser parte de um corpo e viver isolado, né? O Senhor Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, cada um com uma função diferente, e a gente está junto justamente para chegar ao céu junto, né? A igreja junta, cada um com sua função, cada um se ajudando, e é complicado realmente você poder congregar e você querer ficar isolado, tentando ser igreja sozinho, né? Nós não somos igreja isolados, nós somos igreja juntos, mas não dá para ser igreja sozinha, só Ingrid ser igreja. Mas juntos nós somos igreja, nós nos fortalecemos, nós desenvolvemos dons, né? Nós crescemos espiritualmente e conhecemos mais e mais o Senhor juntos. Exatamente, né? E aí, como o Nilson trouxe, né, falando sobre a salvação, então é uma bênção, né, de Cristo para nós, e ela não pode estar justamente dissociada da igreja, tá? E aí, algo importante para, antes de você fechar, finalizar a lição, é trazer a própria história, como o Nilson falou, né, que já tem 105 anos aqui, da IADER. Então, você traz um pouco, resumidamente, tá? Mas como dica pedagógica, certo? Traz a igreja. Talvez esse aluno ele não conheça, né? Como que a IADER chegou aqui, o que que aconteceu. Então, traz um resumo pequeno de como chegou, né? De como começou a Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte. E, não mais importante, né? Eu acho que você também poderia trazer um pouco o resumo de como surgiu a igreja em que esse pré-adolescente ele está inserido. Né? Como é que começou, né? Em que ano, quando, como foi. Então, nós sabemos que as igrejas, a maioria, né, tem a sua história, né, documentada e tudo. Então, é importante você trazer porque ele precisa entender que ele faz parte dessa igreja, né? E que essa igreja, ela possui características, né? É diferente, até a questão de crença, né, de defesa das doutrinas centrais da nossa igreja. Então, tudo isso, né, ela faz parte do alicerce, faz parte da fundação. Então, você vai tratando aí cada tópico, só que agora você trouxe a aplicação para o conhecimento prático da história, né, da igreja, da IADN no Rio Grande do Norte e da igreja local em que vocês estão. É importante fazer isso porque você vai conseguir ilustrar bem, né, o estudo aí da igreja, tá? Professora, deixa eu só aproveitar e lançar também uma sugestão para os professores, de um modo geral, considerando essa sua abordagem agora. Cada igreja ela tem histórias locais dentro de uma história maior que é a história da igreja, seja no Rio Grande do Norte, seja no Brasil. E talvez, ao longo do trimestre, o professor possa encontrar na própria congregação, seja o próprio pastor ou alguém que tem uma história naquela congregação de início da fundação, até para trazer a classe e poder falar um pouco como tudo isso começou para os seus alunos. E essas histórias podem muito fortalecer, porque eles agora estão compreendendo como foi que chegou até ali. Talvez até os seus pais, seus avós, são pioneiros naquela igreja, naquele lugar. Então, talvez seria uma oportunidade ímpar para o professor, até como forma de interagir. Talvez o professor não tenha tanto tempo na congregação como outras pessoas têm, e uma oportunidade dessa poderia ajudar e fortalecer e despertar até a curiosidade dos alunos quanto a isso,
para melhor compreender o que é a igreja local da qual eles estão inseridos. Perfeito, né? Trazer alguém que possa contar essa história, né? Falar como tudo começou, que está lá desde a fundação, é muito importante e, além do que, os pré-adolescentes eles vão ter outra visão, né? Quando olhar para essa pessoa, né? Sempre vão lembrar, ó, tá aqui desde o início da igreja, né? E isso é importante, né? Também para quem está na igreja, quem vai ser esse representante que você pode, né? Localizar, tá? E aí, concluindo, né? A nossa lição, então, a igreja, ela é um projeto, né, pensado e executado pelo próprio Deus e continua firme ao longo dos séculos, né, desde aí a fundação, que foi o próprio Cristo, né, e fazemos parte desse maravilhoso povo e que possamos cumprir, né, como igreja local, a nossa missão, né, então que possamos, né, que você, caro professor, incentive os seus alunos, né, a ser uma igreja atuante na comunidade, que a comunidade possa conhecer a igreja de vocês, que ela possa ser acessível para as necessidades da comunidade, para aquilo que for preciso, e elas saibam, ali tem uma igreja, ali tem o povo de Deus. Amém? Somos gratos, mais uma vez, pela direção do DENEC, na oportunidade de estarmos aqui, né, gravando essa aula. Que Deus abençoe a sua aula e que você possa curtir, compartilhar esse vídeo, tá? É isso que... E desejamos uma aula abençoada, né? Que você possa continuar sendo instrumento de Deus na vida dos seus alunos. A paz do Senhor, Ingrid. A paz do Senhor, professor Douglas Nilson. Até a próxima. Paz do Senhor.